Hoje vamos falar sobre essa relação do emagrecimento com a saúde mental. Será que eles estão muito ligados? O que é que a gente pode fazer para não deixar que a nossa saúde mental comprometa esse processo de emagrecimento ou vice-versa, né? Não fazer com que a nossa dieta, o nosso processo de emagrecimento termine comprometendo a nossa saúde mental. Eu tenho certeza que vai ser uma noite cheia de informação e eu vou receber aqui hoje a nutricionista Larissa Lemos. Larissa é nutricionista clínica, nutricionista funcional, pós-graduada em nutrição funcional, também em transtorno alimentar e comportamento alimentar. E o melhor é que a Larissa ela passou por todo esse processo. Ela emagreceu 27 quilos, né, nessa batalha com a sua saúde mental, enfrentou problemas com a saúde mental que refletiram no peso, e a gente vai conversar sobre isso. Então, além de todo o conteúdo da nutricionista, ainda tem a experiência de quem passou por isso. Larissa já chegou por aqui, deixa eu convidar a Larissa para a gente começar esse bate-papo. Se você conhece alguém que está aí sofrendo no emagrecimento, quando está começando a engrenar a dieta ou atividade física e bate aquele baixo astral, para tudo, zera tudo, engorda tudo de novo, já encaminha essa live, que eu tenho certeza que vai ser uma live muito inspiradora hoje aqui. Tudo bom, Larissa? Oi, Boa tudo noite. bem? Boa noite. Já falei tanto sobre você aqui. Ah, que bom! E eu fico muito Por feliz pela oportunidade de estar aqui trazendo essa informação. isso. Larissa, fala um pouquinho aí dessa sua experiência, né, com o emagrecimento, saúde mental, o que foi que lhe levou a buscar essa pós-graduação em transtorno alimentar e comportamento alimentar? Não foi eu costumo dizer que muitas vezes a gente precisa. Hoje eu entendo muito o propósito, inclusive, de eu ser nutricionista, né? De ter passado e vivenciado todo esse processo. Então, poucas pessoas sabem, né? Quando eu acabo comentando, até em próprio consultório, com o paciente, pessoas próximas, e falo dessa minha história com o emagrecimento, as pessoas se surpreendem. Eu não acredito que você emagreceu 27 quilos, nem parece. Fazendo porque eu costumo dizer que não fui eu quem escolhi a nutrição, foi a nutrição quem me escolheu. Então, eu passei por um processo, né, do qual eu tive que emagrecer, e não foi um processo tão fácil assim, né? Ele veio trazendo muita dor. Eu perdi uma pessoa muito querida, eu perdi o meu pai por complicações do diabetes, e ele era muito jovem, na época, 46 anos, eu tinha 20 anos, então, eu tive que lidar com a perda dele pela questão dessas complicações e também acabei que entrando nesse processo. Eu já vinha de um hábito alimentar não tão saudável e após esse período foi piorando, né? E aí eu fui perdendo meio que essa noção do quanto isso estava me prejudicando também. E aí eu disse, opa, peraí, se eu continuar assim, isso também pode vir a acontecer comigo, né? Essa falta de cuidado. Então, foi quando eu realmente tive esse restart, como você falou, e eu disse, eu preciso mudar. Então, foi mais ou menos assim que começou. Então, eu tive que entrar nesse processo de emagrecimento e fui descobrindo ao longo desse período e transformando, né, todos os meus hábitos e me apaixonando e vendo quanto de fato a alimentação, a atividade física, a nossa saúde mental, ela contribui para este processo. E qual foi o resultado que você obteve quando essa chavezinha virou, quando você começou a mudar de hábitos? O resultado é sempre maravilhoso, né? Eu acho que o mais gratificante de tudo foi saber que eu consegui, que a gente tem uma força interior que a gente nem imagina que temos. Então, existe muitas formas de recorrer a procedimentos, né, para poder acelerar o processo do emagrecimento, enfim. E você fazer o processo de fato da forma adequada, ideal, por mais lento que seja, mas parece que quanto mais lento o processo se torna, mais gratificante esse resultado ele vem.
Então, não foi fácil, né? Porque existe muitos tabus, existia muito preconceito eu comigo mesma naquela época. Então, ter que encarar isso, ter que aceitar. Então, vem muitas coisas que estão associadas. E, além do mais, eu, nesse processo do emagrecimento, precisando mudar esse estilo de vida e, ao mesmo tempo, passando por um processo de sofrimento, de dor, de perda. Então, deixei o vitimismo de lado, busquei ajuda, né? Então, a ajuda, a rede de apoio, ela é muito importante para que os profissionais adequados eles entrem em campo para poder realmente também dar esse suporte. Então, foi tudo isso que aconteceu comigo. Essa rede de apoio que você fala, quais são os profissionais que devem compor essa rede de apoio? Psicólogo, educador físico, família, né? Eu costumo dizer que até os amigos próximos ali, eles são, sim, uma rede de apoio, porque ver, entender, estar ao seu lado, entender que você está passando por um processo de transformação e que não é fácil, e dar ali aquele suporte, e não ser um sabotador, ao invés de ser sabotador, né? Assim, aliás, ao invés de não ser sabotador, ser influenciadores, né? Poder estar ali ajudando, incentivando. Então, essa rede de apoio é muito necessária. Larissa, olhando aí para a sua história e também trazendo já a sua experiência como nutricionista, de que forma a saúde mental ela compromete esse processo de emagrecimento? Quais são os principais desafios? Existem inúmeros desafios, né? Existe um pilar que a gente fala muito na nutrição funcional, que eles estão totalmente interligados. Então, vem desde a saúde mental, espiritual, o corpo e o sono adequado. Então, existem muitos. A gente não pode nunca avaliar um indivíduo de forma separada, e sim de uma forma única, é todo um conjunto que precisa ser investigado. Tanto é que a gente sempre fala que uma boa anamnese, quando a gente lida com o paciente, quando chega e nem ele sabe se está passando pelo processo de alguma ansiedade, algum um processo mental, existem esses fatores, que é uma boa anamnese, né, que cabe ao profissional nutricionista fazer as perguntas certas, adequadas, até para direcionar para os profissionais corretos. Né? O educador físico, que também acaba estimulando e auxilia muito nesse processo. Então, é uma rede de apoio, médicos, psiquiatras, endocrinologistas. Então, a gente não tem como mais tratar um indivíduo de forma isolada. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou? Era eu comigo mesma, assim, era a minha própria força de vontade, muitas vezes, né? Então eu oscilava muito. Então, quando eu estava alegre, eu sentia vontade de comer, e quando eu estava triste, eu sentia vontade de comer. Então, tudo isso estava muito ligado aos fatores emocionais. E quando eu estava triste, eu não queria praticar uma atividade física. Quando eu estava alegre, eu comia, mas fazia uma atividade física. Então, nunca chegava a um denominador comum. Vivia nessa oscilação. E aí, o fato, nesse período, não existia essa rede de apoio. E foi justamente por isso que eu vi essa necessidade de buscar para poder ir entrando nos eixos. E o que foi, de fato, que fez a diferença. Hoje a gente está vivendo aí um período pós-pandemia, né? Eu digo pós-pandemia, a pandemia ainda está aí, mas já está bem diferente do que a gente viveu há 2 anos atrás. E a gente viu a saúde mental de muita gente sendo colocada em xeque. E eu acredito que essa saúde mental aqui pós-pandemia terminou também refletindo aí nessa questão do emagrecimento. Teve muita gente que despertou para esse cuidado, mas teve muita gente que se perdeu nesse processo, não foi, Sim, Larissa? sim, total. Então, tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou agora no mês de junho deste ano, um relatório, né, que fala exatamente que entre ansiedade e depressão, né, aumentaram 25% apenas no primeiro ano de pandemia. Então, de lá para cá, esses números eles só
acrescentaram. Então, vieram muitas pessoas que não tinham tanto cuidado com a alimentação, que não tinham tanto essa preocupação, passaram a ter essa atenção maior. E muitas pessoas que talvez não tivessem tanto desequilíbrio nessa questão emocional, passaram a ter, né? Justamente por tantas perdas, medos, inseguranças, isso foi acabando que transformando muito. Então, o que às vezes era bom acabou descompensando, o que não era tão bom passou a melhorar um pouquinho, mas eu costumo dizer que ninguém saiu ileso desse processo, né? Alguns melhoraram, outros nem tanto. E a saúde, quando a gente fala de alimento, de nutrição, ela mostrou o quanto que ela é poderosa, né? O quanto que você ter uma imunidade ali ideal para poder fazer as suas atividades, para poder resistir a tantas e combater, né? Tantas coisas aí que vêm muitas vezes inesperadamente. Então, o hábito de se alimentar bem, de procurar ter um estilo de vida, de fazer uma atividade física, combater o sedentarismo. Então, tudo isso acabou mexendo realmente com a grande maioria das pessoas. Quais são os sinais de que eu preciso buscar esse acompanhamento do nutricionista, né? E também dessa rede de apoio que você falou? Quais são os sinais de que a minha saúde mental está sendo bombardeada, está atrapalhando esse processo de busca de uma vida mais saudável? Existem vários sinais, né? Muitas vezes até o próprio, nós mesmos acabamos não enxergando isso. Muitas vezes a gente vive tanto no automático que isso não está muito dentro do script de que está precisando ou sinalizando uma ajuda. Mas aí o que é que acontece? O excesso de trabalho, né? Quando você começa a sentir que o seu rendimento no trabalho, que a questão social começa a ser atrapalhada também. Então, alguns principais pontos eles vão sinalizando. Então, quando você começa a ver a relação com a comida de uma forma diferente, quando aquilo que você não comia tanto passa a consumir mais, ou quando você não quer tanto comer, então, na forma alimentar, isso também acaba sendo sinais, né? E é a hora que deve realmente ter essa preocupação de dizer, peraí, o que é que está acontecendo? Eu não sou assim, não está normal. Será que eu preciso de ajuda? Então, quem eu devo procurar para poder me direcionar? E aí é onde entra essa rede de apoio. Larissa, você falou assim que o que mais gratifica é você ter conseguido, né, nesse processo da maneira correta, da maneira adequada, e essa maneira não está relacionada à quantidade de tempo, né? O resultado ele não vem rápido. Mas como você falou, não agora, mas a gente conversou antes, você falou que já 10 anos você já está nesse peso, você não teve o reganho de peso, que é outra coisa que é bastante comum nesse processo. Como é Isso. que é essa maneira correta? O que é que você traria aqui hoje? Quando a gente fala em maneira correta, é exatamente a forma sustentável, né, de criar esse padrão. Então, é realmente você viver o processo como ele deve ser vivido. Porque acontece que a gente vive em um meio, né, tão imediatista, nós buscamos por resultados rápidos, né? Então, ao longo da vida, acabamos construindo maus hábitos alimentares, um estilo de vida não tão adequado. E aí, quando a gente pensa em mudar, quando dá o restart, então a gente quer esse resultado para ontem. Então, esse ontem acaba trazendo consequências também, né? Porque da mesma forma que a gente pode eliminar, mas a gente pode ganhar e até o dobro. Então, o processo adequado do qual eu vivi foi exatamente o trabalho de formiguinha, de se alimentar adequadamente, de respeitar o meu corpo, de fazer atividade física, de entender o processo como ele deveria realmente ser. Então, e a constância, e foi tendo essa paciência. Eu costumo dizer que o segredo de você realmente emagrecer de uma forma sustentável é você ter paciência, é você ter a consciência de que você levou muito tempo para construir, né? E que para fazer essa desconstrução
Não é assim, do dia para a noite. Existe realmente um processo, porque também o emagrecimento ele não vem só de uma forma, como se fala, de déficit calórico. Né? Ele contribui muito, ajuda, mas não é o fator principal. Existem outros fatores que estão além disso. Então, você passar por esse processo e ver o resultado e conseguir fazer com que ele permaneça é muito melhor, porque já mostra que você realmente conseguiu mudar a sua mente. Isso. Eu vi que a Lenise perguntou aqui, ela disse que tem muita ansiedade se os medicamentos são indicados nesse processo. Aí, antes de você falar disso, eu dizer, muitas vezes, quando você muda de hábitos, né? Quando você ajusta a sua dieta para realmente nutrir as suas células, dar o que seu corpo precisa, o medicamento se torna até indispensável, né? Você muda realmente o seu humor, aquele seu estado de saúde mental. É verdade. Existe uma resistência muito grande em relação à questão da medicação, né? E até como profissional, a gente tem que fazer as orientações corretas. Então, as pessoas têm medo, né, de tomar remédio, porque acha que vai existir uma dependência e tudo mais. Mas existem sim medicamentos que são seguros quando passado por profissionais, né, extremamente competentes e capacitados para isto. Porém, o que cabe da minha competência é exatamente falar sobre a alimentação e que é possível também, através de alimentos, de estratégias alimentares, traçar um caminho para que ele se torne mais fácil e que futuramente, quem saiba, esse próprio processo da medicação ela não seja eficaz, ela não seja necessária. Mas isso também se dá através do tempo de procura que você busca. Então, quando já existe uma ansiedade crônica, quando já existe algo que está muito constante, talvez já possa, sim, né? E se é algo que está no início, que você já está percebendo, fazendo essa autoavaliação, epa, não, peraí, eu vou buscar ajuda, vou... Aí, de repente, sim, talvez a medicação ela nem seja necessária, de fato. Ou começa com a medicação e quando vai mudando, né, você vai conseguindo fazer o Sim, desmame. também, com certeza. E temos vários casos, né, de pessoas que já chegam para a gente, na verdade, no consultório com a medicação e que, com os hábitos, as mudanças, vão tendo que fazer o desmame, não vê a necessidade, até porque a intenção é essa, que não é passar o resto da vida com o medicamento, né? E também tem que ter um trabalho de base, porque não é só alimentação e atividade física, tem que buscar trabalhar o lado mental e espiritual também. Com certeza. Larissa, quando a gente fala em dieta, né, vem aquela questão, será que isso é fome ou é fome emocional? Né, eu acredito que nesse processo é uma resposta que as pessoas precisam entender o corpo, para não se jogar aí numa sobremesa, né, numa pizza. Como é que a gente diferencia essa fome? É a fome mesmo ou é a fome emocional que está batendo, que está me perturbando nesse momento? Pois é uma dúvida assim muito recorrente, porque a gente, eu tô com fome. Aí às vezes eu até falo, você tá com fome ou você tá com vontade de comer? Porque eu vi que você comeu agora há pouco. Como é que você pode estar com fome? Né? Então, até provocar para que a pessoa reflita se realmente faz sentido aquilo para ela. Porque existe a fome fisiológica, existe a fome emocional, né? Que é a fome psicológica, que a gente chama. Então, elas são totalmente diferentes. A fome fisiológica é realmente a fome de verdade. Então, o corpo ele vai sinalizar, né? Então, a gente sente dor de cabeça, às vezes sente tontura, porque o corpo ele não foi programado para passar tanto tempo assim, né? Sem comer. E aí, tanto é que no próprio processo de ansiedade, a gente não recomenda o jejum intermitente, sabe? Então, quando existe a fome fisiológica, ela é essa. Você, de fato, o seu corpo está sinalizando que precisa de um combustível, que precisa de nutrição. E a fome emocional é aquela fome que quando você está alegre você quer comer, quando você está triste você quer comer. Então, é como assim, o comer ele vira um jeito de aliviar uma dor.
né? Então, ele tem ali um simbolismo, ele vai simbolizar alguma coisa. E muitas vezes aí é o que vem a vontade do doce, você tem vontade mais de comer o quê, vem a questão de... Vem muitos fatores que estão associados. Então, é super importante que exista realmente, que você pare antes mesmo de achar que está com fome, se realmente está com fome. Às vezes é só sede, às vezes o corpo está precisando de hidratação. Então, é muito importante fazer essa avaliação, porque o corpo ele é extremamente inteligente, ele sinaliza da forma corretíssima para a gente. Vou até colocar aqui uma pergunta que chegou na caixinha. É mito ou verdade? Pessoas ansiosas ingerem mais doces do que as menos ansiosas? Essa ansiedade desperta esse gatilho para o doce? É verdade. É verdade. Geralmente, a grande maioria das pessoas que têm uma ansiedade mais aflorada, elas tendem sim essa propensão para o doce, porque elas veem aquele alimento como um calmante. Então, geralmente, inclusive, essa vontade do doce acaba vindo mais no fim da tarde, no fim do dia, que é quando a pessoa vê o alimento ali, aquele doce como um calmante, sabe? E o que fazer para não cair nessa tentação? Pois inúmeras estratégias, né? Eu sempre costumo falar, se você tem uma frase que diz assim, tá com vontade de comer doce, coma doce, né? E quando a gente vai realmente falar da qualidade alimentar, eu digo, a gente não pode restringir, mas a gente também tem que orientar a fazer melhores escolhas. Então, uma coisa é você comer o açúcar refinado, um alimento que seja altamente, né, que tenha uma concentração muito grande desse açúcar, porque realmente é viciante, cada vez mais ele tem essa característica de aumentar essa vontade. E você também pode fazer escolhas de tipo, eu vou comer um chocolate, por exemplo, ou um doce, que tenha uma qualidade, 90% dos componentes que contém naquele alimento sejam mais saudáveis, tipo um cacau, né, uma gordura boa, e que tenha ali um pouco do açúcar. Até porque você Uhum. vai acostumando o seu paladar a ir mudando esses hábitos. Mas fazer uma restrição severa não é ideal, porque com certeza essa restrição vai se tornar em uma compulsão, vai trazer uma abstinência. Então, não é excluindo que a gente ajuda, é muito pelo contrário, é fazendo aos poucos essas mudanças gradativas. Larissa, quais são os alimentos, quando a gente está falando aí em saúde mental, nesse processo de emagrecimento? Eu sei que cada pessoa é única, né? A dieta é de cada um, mas se você pudesse listar alimentos que são aliados nesse processo, né? É, Para tentar conter esse desejo de doce, às vezes de massa também, né? Tem gente que é, tem. Quais são os exatamente. alimentos que a gente deve buscar nesse processo? Pois existem tanto suplementação quanto também alimentos que auxiliam, né? Então, por exemplo, alimentos que têm magnésio, que têm zinco, é, são legumes de verdes escuros, vegetais folhosos verdes escuros. Existe também na gema do ovo. Então, realmente, o zinco, principalmente, ele está, né, concentrado na gema do ovo. Então, tem alguns alimentos específicos, mas quando a gente vai avaliar como um todo, a gente utiliza uma estratégia muito bem feita, né? Que é uma dieta que seja anti-inflamatória. Então, a gente vai buscar alimentos que ajudem a desinflamar aquele organismo, porque com certeza existe uma inflamação, né? Tanto na parte física como nessa parte também psicológica. Não tem como desassociar. Então, é de fato uma estratégia bem anti-inflamatória. Então, são alimentos que tenham pouco teor de açúcar, que sejam carboidratos complexos, que vai manter essa glicemia bem mais nivelada. Então, pouca gordura, né? Essa gordura ruim que a gente fala, a gordura muito saturada. Então, eliminar esses alimentos. A própria cafeína, ela é um alimento que Uhum. não ajuda tanto na ansiedade. Então, tem pessoas que acabam tendo problema, taquicardia, e nem sabe por que mas é porque acaba também influenciando. Então, é de fato, sim, estudar um indivíduo como uma forma muito isolada. Né? E suplementação tem o ômega, tem a coenzima Q10 também, que auxilia
nessa questão do estresse mental. Mas tudo isso, eu sempre falo, tudo isso só vai conseguir ser, de fato, só vai funcionar se as demais áreas elas estiverem organizadas. Se o Uhum. sono estiver adequado, se a hidratação estiver adequada, aí sim, o próprio alimento, ele por si só, ele vai fazendo essa função. Agora vamos falar de intestino, porque é quase que unânime, né? Atualmente, vai fazer dieta, você tem que cuidar primeiro do seu intestino. Está relacionado aí com a saúde mental, o intestino, realmente? Total, total. E cada vez mais estão estudando sobre isso, né? Tanto aqui a gente sempre fala que o intestino ele é o segundo cérebro. Então, para tratar da mente, tem que tratar do intestino. Então, eu sempre digo, a saúde ela está ligada ao equilíbrio de todos os órgãos. Então, você não vai conseguir tratar a mente se seu intestino ele está inflamado, se você não consegue digerir bem os alimentos, porque aqueles nutrientes que devem, né, que vão ser transportados para o cérebro, ele não vai chegar. E assim, e vice-versa. Então, tem que tratar intestino, sim, para poder fazer com que todo o resto também funcione. E assim como o cérebro, como todo Como é que trata esse intestino? o intestino, vamos lá. Água, né? Então, assim, a água ela é fundamental. Tem que hidratar bem. Então, existe também probióticos que acabam auxiliando nessa saúde do intestino, né? Porque acaba que alimentando essas bactérias boas, favorecendo esse crescimento. Então, assim, minimizar um pouco do estresse, porque o que é que acontece? Se existe ali um estresse, alguma coisa mental atrapalhando, automaticamente esse intestino ele vai receber essa captação do cérebro e ele vai sentir, então ele vai inflamar. Então, precisa também evitar alimentos que tenham essa questão muito energética, que tenham esse poder muito ácido, né? Então, tem que evitar, tratar de uma dieta, colocar a dieta de uma forma mais branda. Então, tudo isso é importante. Fibra, nossa, é um mundo. Eu digo assim, a nutrição é um mundo, então existem várias formas de você tratar o intestino de um indivíduo. Mas sempre comece pelo básico, pela hidratação, pelo sono, que é fundamental, pelos alimentos que têm maiores fontes de fibras, vitaminas e minerais, porque vai fazer com que esse organismo, esse intestino, ele funcione bem. E os probióticos, né? A gente escuta muito, Sim, cada sim, os vez probióticos. mais falando dos probióticos. Eles também são Isso. essenciais nesse processo aí? Eles são essenciais, sim. E eles se tornam essenciais quando o outro processo também está sendo bem feito, né? Então, assim, não adianta também não dormir bem, né? Não se alimentar bem, não se hidratar bem e, e achar que o probiótico por si só ele vai Vai fazer resolver. ali. Exatamente, não vai. Um tem que complementar o outro. Então, quando você começa a fazer o básico, aí você recorre sim às outras alternativas. E com certeza elas se encaixam super bem. Larissa, a gente até recebeu uma pergunta de uma seguidora, deixa eu só voltar aqui, ela falando se a saúde está mais relacionada ao cérebro ou ao intestino, né? E como juntar e como é que a gente concilia as duas coisas. É como eu falei, a saúde ela está ligada ao equilíbrio de todos os órgãos. Então, não existe tratar primeiro um ou tratar primeiro o outro. É um conjunto. A gente sempre vai tratar o indivíduo como um todo, né? Óbvio que o que é que está mais inflamado? É o intestino? Vamos tentar ver esse intestino. Qual é o problema da pessoa? É uma ansiedade crônica? É um problema muito sério? Aquela pessoa tem uma compulsão muito exacerbada? Vamos tentar ver como é que funciona isso, como é que a gente pode tratar isso para melhorar o intestino. Então, sempre vai existir isso. Então, é por isso a importância de toda essa rede de apoio, né? De todos os profissionais, porque senão um não vai funcionar sem o outro. Então, existe, inclusive, né, a síndrome do intestino irritável, que a gente sempre, eu até costumo falar. Se você estiver estressado, a sua barriga ela vai sinalizar automaticamente. E Uhum. tem alimentos que pioram quando você está na crise,
e tem alimentos que vão auxiliar, né? Então, vai ter alimentos que você vai precisar, então, tudo vai estar interligado. Mas por que que vai ter esse problema no estômago, que vai trazer todo esse desconforto? Porque você também gerou um estresse mental ali. E o seu corpo, ele automaticamente sinalizou. E seu intestino, ele entendeu aquilo e ele vai automaticamente também, de alguma forma, reagir. Então, todos os dois, eles estão interligados. Não tem como Uhum. desassociar intestino e cérebro. Olha aqui, mais uma pergunta. Depressão emagrece ou engorda? Engorda. Depende. Eu ouvi engorda aí. Meu filho que tá aqui. Pois é, mas aí depende. Depende muito, porque existem vários tipos de transtornos, né? Então, realmente, a gente acaba associando muito mais porque vê um número maior de compulsão e tudo mais. Mas existem vários transtornos, que inclusive a bulimia, a anorexia, que vem também de depressão, que pode vir desencadeada por isso, né? Porque a gente não vê com tanta frequência. É muito mais fácil você, assim, se você vê uma pessoa magra, você não sabe o que ela está passando, você não sabe se de repente ela passa por esse processo de transtorno. Mas uma pessoa que está obesa, é muito mais fácil de você identificar que tem ali, pode ter alguma coisa errada, né? Então, depende muito. Eu conheço e já trabalho com pessoas, com pacientes que têm as duas nuances. A questão da depressão tem também a falta de motivação para ir se exercitar, né? Talvez Também, por isso as pessoas possam relacionar ao engordar. isso também, com certeza. E você vê, como eu digo, tem pessoas que você vê na academia, tá super magra, mas estão passando por processos seríssimos de transtornos alimentares, né? A Inclusive atividade depressão. física é essencial. Qual o papel da atividade física no tratamento desses transtornos? Quando a gente fala em saúde mental também. É essencial. E ter um profissional, ter um educador físico ali que entende, né? Eu costumo dizer que os educadores físicos, eles têm muito mais contato com o paciente do que os próprios nutricionistas. Então, conversam, estão ali 2, 3, até todos os dias da semana. Então, eu costumo dizer que o papel é extremamente fundamental. Eu digo que é até um pouco de psicólogo, né? Porque eles escutam, eles estão ali ouvindo e eles conseguem também, eles direcionam, né, o paciente, o aluno para um profissional adequado. E assim, é muito importante a atividade física, porque ela traz essa sensação de bem-estar. Então, existem também vários fatores que estão associados, né, a esse tratamento da obesidade, da depressão, da própria ansiedade, estão relacionados à prática de exercício físico. É um Ótimo. combo. E um vai retroalimentando o outro, né? É, Quanto mais você exatamente. faz atividade física, mais você tem um comprometimento com a sua dieta. E quanto mais você faz a sua dieta, É. você vai se dedica Um mais à vai atividade puxando o física. outro, não tem como. Verdade. No que você faz uma atividade física, você se conscientiza que precisa comer melhor porque você treinou, né? E assim vai fazendo esse ciclo se tornar um hábito. Ótimo. Na menopausa é mais fácil, é mais difícil emagrecer. A saúde mental também está relacionada a isso? Sim, também está relacionado a isso. Mas isso também vai depender muito de cada pessoa, né? De como aquela mulher ela está encarando aquele processo. Então, automaticamente, os fatores hormonais, eles acabam, sim, tendo um impacto um pouco mais agressivo nesse período. Porém, a forma de como lida, encara, isso pode também ajudar ou atrapalhar esse processo, né? Porque tem pessoas que estão nesse processo e estão tirando de letra, né? Uhum. Conseguem manter, principalmente quando já existia um hábito, um estilo de vida. Então, para fazer essa manutenção, foi muito mais fácil. Então, mas para quem não mantinha, para quem não. Aí se torna realmente um pouco mais difícil esse emagrecimento. A Lenice está perguntando sobre o Ozempic. Qual a sua opinião aí sobre o Ozempic e sobre essas medicações, né? Em relação a essa questão de medicação, é como eu falei no início, né? Tem alguns momentos que a medicação ela é essencial e cabe ao médico, né, que pode orientar para fazer o uso, até porque o Ozempic ele não é feito para emagrecimento. A finalidade dele é outra, né?
Então, o que cabe de nossa competência nutricionista é tratar ali realmente, fazer o déficit calórico, orientar a fazer as melhores escolhas alimentares. Então, é questão de realmente saber fazer as melhores escolhas. Eu sempre deixo essa parte, sim, quando se trata de medicação, principalmente quando não é voltada para o emagrecimento, para que o paciente ele busque um médico e o profissional nutricionista de uma forma mais individualizada para poder fazer um processo muito mais adequado e saudável. Ótimo. O Sérgio da Coru está aqui perguntando qual o papel do hipotireoidismo no ganho de peso ou dificuldade para emagrecer. Muito se discute, né, sobre essa questão do hipotireoidismo e tudo, mas existem por trás vários estudos que falam, inclusive, sobre essa questão do Hashimoto. Então, precisa de uma avaliação, precisa realmente ver esses exames, precisa poder fazer associações para, de fato, ver se é isso ou não que atrapalha o emagrecimento. Então, não é o hipotireoidismo que vai atrapalhar. É a mesma coisa quando as pessoas falam o meu metabolismo é lento, eu não emagreço por isso. Então, é meio que por esse caminho também, essa questão do hipotireoidismo. Eu viro, acho que é a sua mãe da Nutri, tiro de letra menopausa. É É sua verdade? mãe? É. Ótimo. Larissa, para a gente finalizar, né? Se você pudesse resumir aqui uma listinha de alimentos que são amigos da saúde mental e os alimentos que você deve cortar porque eles são inimigos da sua saúde mental, da sua saúde como um todo, né? O que é que você destacaria? O alimento que é amigo, né? Que é o que a gente passa a faculdade inteira estudando, né? São alimentos fontes de fibras, vitaminas, minerais. Então, as frutas, as verduras, os legumes são alimentos que você pode consumir sem medo, porque tem vários benefícios. Óbvio que dentro da individualidade de cada pessoa, né? Então, tem também que ter esse cuidado das restrições e das alergias. Então, falar de uma forma geral é um pouco complicado, mas esses alimentos com certeza não tem erro, né? A não ser que alguém tenha aí uma intolerância muito forte à frutose, mas de modo geral, não. Alimentos que tenham que tragam, que nutram, né? A gente fala muito da nutrição. Então, nutrição é isso, é você poder consumir, alimentar, né? Tanto a mente como o corpo, de coisas boas. E os alimentos que eu não diria inimigos, a gente não pode ver alimento como inimigo, né? Mas que não é tão apropriado, não é nem no processo do emagrecimento. Porque quando se existe um déficit calórico, qualquer alimento ele serve na dieta do paciente, né? Mas alimentos que têm muito açúcar, né, que acabam realmente atrapalhando, inflamando o organismo. Então é bom ter esse cuidado, usar com mais moderação e priorizar os alimentos que a natureza elas trazem para a gente, que elas dão de graça, né? Chegou mais uma pergunta aqui. Então, o jejum intermitente, ele é inimigo da saúde mental ou não? Você falou com relação à ansiedade, né? É, exatamente. É aquilo, né? Cada indivíduo ele vai reagir de uma forma diferente. Então, muitos estudos eles mostram que um jejum intermitente muito prolongado, ele não ajuda pessoas que são extremamente ansiosas, né? Então, tem que ser feito um acompanhamento, tem que ser feito realmente, tem que estudar aquele paciente, tem que entender a realidade, o estilo de vida, né? Porque tem todas essas questões e tentar encaixar dentro daquele perfil uma forma que esse problema, vamos dizer, de não conseguir comer, seja eliminado. Então, assim a gente vai tentando minimizar esses problemas. Olha, tem uma pergunta aqui de uma mãe. Minha filha está com 15 anos e a saúde mental dela foi comprometida em virtude da dieta. Esse caminho contrário também acontece muito, né? Acontece muito. É difícil falar porque a gente não sabe qual foi o tipo de estratégia que foi utilizada, né? Então, mas que pode acontecer sim. Tem que ver o que realmente foi utilizado, tem que saber se realmente ela
seguiu esse planejamento de forma adequada, é todo um contexto, se ela fazia atividade física, se nesse processo de emagrecimento ela estava passando por um momento difícil e acabou que não compartilhando isso, e acaba que também descontando, né? Não Uhum. conseguindo fazer essa dieta que o profissional ali, com todo carinho, cuidado, ofereceu. Então, é todo uma é todo um estudo que precisa ser feito para poder entender esse processo e tentar aos poucos fazer essa reversão para ir ajudando a estabilizar esse quadro. Homens e mulheres sofrem iguais ou as mulheres sofrem mais com essa saúde mental, emagrecimento? Eu digo que para emagrecer, homem não sofre tanto, né? Porque É, o metabolismo ajuda bastante, mas essa relação da saúde mental, os homens também sofrem ou é mais mulher mesmo? eu acho que não existe mais homem e mulher. Eu acho que o ser humano por si só, ele adolescentes, né? Então acabam que trazendo muito hoje, principalmente pós-pandemia. Óbvio que os estudos mostram que existe mulheres que com um número mais acentuado, mas o dos homens aumentou muito comparado ao Uhum, que era antes. Eu acredito que está muito, assim, muito equilibrado. Eu recebo mais mulheres, então, uhum. em sua grande maioria, as mulheres elas têm mais ansiedade. É como uma amiga fala, né? A síndrome da Mulher Maravilha. A mulher tem toda essa autocobrança, tem que estar arrumada, tem que cuidar da casa, tem filho, então tem que ser esposa, tem que ser mãe, é muita coisa para dar conta, é trabalho, e essa cobrança acaba gerando e trazendo ansiedade muito maior, talvez. Eu já quero também lhe agradecer, né? Quando a gente fala em saúde mental, não só voltado para o emagrecimento, mas para a saúde como um todo. E uma boa nutrição é essencial nesse Ah, com processo. certeza. Bons profissionais, rede de apoio, isso é fundamental sempre, né? Quem ganha é o paciente, com certeza. Onde você atende, né? Porque depois começa a chegar. Onde é que a Larissa atende? Onde é que a Larissa atende? Então pode passar aí seus contatos também. Ah, tá. Eu atendo no Espaço Clínica, tá? É uma clínica que abriu recentemente. Eu até nem sei o número. Tem que falar o número da logo, não, da Mas é só rua. botar o Instagram, Espaço Clínica. É isso. É só colocar. E no seu Mas Instagram também, Larissa Lemos Nutri, tem todos os contatos. isso. É na Rodrigues Alves 1291, Ótimo. tá? Mas tem o Então, Instagram. ótimo. Obrigada, Larissa.